Se você assistiu o Chelsea nas duas últimas temporadas, deve ter percebido que há um padrão que o time vem seguindo. Não importa o valor gasto em novos jogadores, os 4 treinadores diferentes contratados em um ano, e qualquer que seja o projeto, as equipes adversárias descobriram que o Chelsea não tem ideia de como quebrar um bloqueio baixo e ficam felizes em estacionar o ônibus e ver o Chelsea passar a bola de um lado para o outro e fazer cruzamentos esperançosos para a área. Obviamente, isso não está funcionando, uma vez que na temporada passada o Chelsea marcou 38 gols, seu pior recorde em 99 anos. E com dificuldades muito semelhantes no início da nova temporada, qualquer otimismo dos torcedores está desaparecendo rapidamente. Então, por que o Chelsea é tão ruim em quebrar o bloco baixo e como times como o Manchester City fazem pouco trabalho com isso? Vamos dar uma olhada. Neste gráfico de dispersão, consideramos a inclinação do campo de uma equipe, que é a porcentagem de passes e toques no terço final do adversário e os toques do time na área adversária por 90. Isto nos dá uma boa indicação de quais equipes seguram mais a bola no terceiro terço do adversário e quais equipes se sentam e esperam pela oportunidade de rematar. Observe como o Chelsea já perdeu 2 vezes para 2 equipes deste lado do gráfico, destacando a dificuldade em vencer o bloco baixo. Contudo, quando olhamos especificamente para o Chelsea, eles na verdade têm uma classificação significativamente superior à do Manchester City em toques na área adversária. Ao trocar os toques na área para uma média de XG por chute, o Chelsea e o Manchester City são muito semelhantes, mostrando como ambas as equipes são capazes de criar chances em áreas semelhantes. Mas a maior diferença na qualidade surge quando se olha para a precisão do chute. Até a data de lançamento desse vídeo, nesta temporada, o Chelsea tem uma precisão de chute de 26,9%, ocupando a 18ª posição no campeonato inglês, enquanto o Manchester City está muito melhor, com 38,2%. Podemos entender essa diferença com mais detalhes comparando os dois atacantes Erling Haaland e Nicolas Jackson. Ambos os jogadores são semelhantes em expectativas de gols sem pênaltis por 90. Contudo, enquanto Erling Haaland consegue marcar muitos gols, Jackson não consegue ter uma performance similar ou sequer pouco abaixo. Isto também se reflete nos gols de remate de ambos os jogadores adicionados, uma métrica que nos indica o aumento da probabilidade de marcar com base na execução do remate. Ou seja, quanto melhor o remate, maior será a pontuação SGA. Enquanto Jackson tem uma média de 0,12, colocando-o no 50º percentil, Haaland pontua 0,45 entre os 72% melhores jogadores. Essas estatísticas nos mostram que, a partir de agora, Nicolas Jackson está com desempenho insatisfatório, e embora ele se coloque em posições muito boas, sua qualidade de chute o está decepcionando. Embora ele seja jovem e a amostra de dados não seja grande, seu resultado na temporada anterior foi de 12 gols em um XG de 7,7, que sugere que a qualidade do seu chute deve começar a melhorar ao longo da temporada e pode ser um ponto de virada para o Chelsea. Mas fique atento ao final do vídeo, pois pode haver outro motivo para esse baixo desempenho. Agora, esta não é a única razão pela qual o Chelsea está lutando na frente do gol, e também se resume a uma diferença no estilo de jogo entre as duas equipes. Enquanto o Chelsea alinha com um 3-4-2-1, sua estrutura ofensiva é muito mais parecida com um 4-2-3-1, com Colwill e Malo Gusto atuando como zagueiros, e Caicedo e Gallagher formando uma dupla de pivôs no centro. Isto significa que ao entrar no meio-campo adversário, o Chelsea tem 6 jogadores ativos durante a preparação e 4 jogadores mais acima na linha defensiva, como vemos agora. Esta estrutura já é um pouco diferente da estrutura do Manchester City, pois o formato 3-2-5 que eles aplicam em campo permite que o time tenha instantaneamente um jogador extra no ataque e um jogador a menos durante a construção, como vemos na tela. Com o Chelsea, à medida que o time vai ganhando terreno, Malo Gusto se direciona contra a linha de defesa adversária, formando um grupo de 5 jogadores na linha de frente com seus companheiros de equipe e adotando um formato semelhante ao que vemos no Manchester City. Mas a forma como essa frente de 5 jogadores é criada é um pouco diferente e leva a alguns cenários diversos. Enquanto os 5 atacantes do Manchester City se posicionam com Haaland no centro, 2 jogadores nos meios espaços e os alas em forma de W, os 5 atacantes do Chelsea são formados pelos 2 atacantes Jackson e Sterling, Malo Gusto e Chilwell nas laterais e Fernandes nas entrelinhas. Como resultado, o posicionamento do Chelsea é muitas vezes muito mais plano na linha defensiva, com muito menos apoio entre as linhas. Isso também é exagerado pelo fato de Fernandes querer estar com a bola o máximo possível, e se não estiver recebendo passes nas entrelinhas, muitas vezes vai fundo para receber a bola dos meio-campistas, desocupando esse espaço e tornando muito mais difícil o progresso. Podemos ver isso perfeitamente neste jogo contra o Nottingham Forest. Enquanto o Chelsea gira da esquerda para a direita, Fernandes se aprofunda para receber a bola.
Isso significa que quando a bola sai para Malagusto, ele não tem apoio ao seu redor. E o meio-campo do Nottingham Forest faz um excelente trabalho ao dividir o ataque do Chelsea ao meio, uma vez que os 4 da frente enfrentam os 5 de trás, e os 3 do meio estão atrás do meio-campo. Isso dá poucas opções a Malagusto, que acaba perdendo a bola após uma tentativa falha de drible. Por incrível que pareça, isso vem se repetindo diversas vezes nos jogos do Chelsea, e se você parar para analisar as partidas anteriores, perceberá claramente a falha do time. Agora vamos comparar esse formato com o que vemos no Manchester City em uma partida contra o Fulham. Observe como apenas Haaland está pressionado contra a linha de fundo, empurrando os adversários para trás por causa da ameaça de bola por cima, enquanto os outros 4 jogadores ocupam o espaço entre as linhas. Esta forma um pouco mais escalonada causa muitos problemas para a linha de trás, pois eles têm que avançar ainda mais para pressionar o jogador adversário, o que significa que eles precisam sair da linha e fazer uma escolha. Por exemplo, se Walker passar a bola ao lado, isso criará uma lacuna para uma corrida para o meio espaço. Se Walker passar para o centro, libera espaço atrás. Isso nos mostra que o Manchester City pode atacar onde quiser e é muito mais equilibrado e imprevisível, já que a qualquer momento pode se mover para o centro ou para fora. Isto se reflete nas suas zonas de ataque, com as suas rotas de ataque preferidas sendo equilibradas entre esquerda, centro e direita, enquanto o Chelsea, por outro lado, está muito mais desequilibrado no flanco direito. Embora o objetivo de ambas as equipas seja formar uma frente de 5 no terço final, a forma como o Manchester City cria esta forma é muito mais intuitiva, já que tem os seus jogadores-chave em todas estas áreas. O Chelsea, por outro lado, alterna sua posição com muito mais frequência, com Jackson muitas vezes caindo para o fundo, e Fernandes empurrando para cima, Sterling saindo pela lateral e Malagusto se movendo pelo centro. Há muito mais partes móveis nesta equipe do Chelsea, e dado que toda a equipe só agora está começando a se conhecer, pode haver algumas dificuldades crescentes que eles precisam superar antes de poderem aproveitar plenamente esses movimentos. Em resumo, a estrutura tática do Chelsea faz com que o time dependa excessivamente de cruzamentos para a área, com laterais nas laterais. E como já mostrei anteriormente, a maneira em que os jogadores se posicionam cria uma lacuna e dificulta a quebra do bloco baixo, enquanto o Manchester City tem extremos invertidos que buscam passes diretos. Isso acaba influenciando a qualidade das chances de gol, com Jackson tendo oportunidades menos claras em comparação com Haaland. Mas e você? O que acha desse time do Chelsea? Deixa a tua opinião nos comentários e não esquece de se inscrever no canal. Obrigado pela tua audiência.